Está começando mais um Professor Nelson Jr. Cash. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 9. Amor em Ação. O filme A Festa de Babette, ambientado no século XIX na Dinamarca, apresenta uma história de sabores agradáveis versus a piedade determinada. Babette trabalhava como empregada doméstica para duas irmãs solteiras que anos antes não aceitaram ser cotejadas por excelentes pretendentes. Em vez de escolher um futuro maravilhoso, elas se comprometeram a um estilo de vida austero que se encaixava com a perspectiva religiosa de seu envelhecido pai. Manter-se longe de qualquer coisa que provocasse alegria. Com o passar dos anos, o pai das irmãs, fundador de uma rigorosa seita, ele morreu, deixando a elas a tarefa de manter uma prática religiosa incapaz de atrair qualquer pessoa, envolvendo-as num decadente conjunto de crenças destinado a um breve fracasso. Inesperadamente, entretanto, Babette, a governanta, ganha na loteria com um bilhete que um amigo em Paris renovava em seu nome a cada ano. Ela gastou todo o seu prêmio preparando uma festa em honra ao fundador da seita, o que criou um dilema para seus seguidores. Será que eles deveriam aceitar a festa ou rejeitá-la a despeito de haver sido oferecida a homenagem ao fundador? A resposta deles é a de aceitar a festa, mas recusando-se a comentá-la se fossem surpreendidos por apelos muito sensuais ou até mesmo demoníacos. Entretanto, a festa de Babette quebrou as barreiras. A extravagância da comida, servida num banquete completo, abriu as portas para reconciliação, reavivamento e convívio verdadeiro. Como a mulher com um perfume de alabastro, Babette generosamente gastou tudo o que tinha, o que deu um novo foco à verdadeira religião. Deus é a fonte de vida. Quando você está conectado com Ele, sua vida se manifesta em você e através de você. Essa conexão não lhe dá simplesmente vida, como também anima os outros. Como uma fonte de água que parece fluir incessantemente, jorrando para além dos seus limites, Deus preenche de tal forma seus seguidores que o faz transbordar da sua vida, abençoando assim os outros. Como o sol, Deus provê luz, calor e vida em todo lugar. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A vida que Deus nos dá inclui significado e propósito, qualidade e quantidade, receber e dar. Essa é a razão pela qual alguns que parecem vivos na realidade podem estar mortos. O inverso também é verdadeiro. Alguns considerados mortos podem na realidade estar vivos. Quando Deus chamou Abraão e prometeu iniciar uma grande nação através dele, sua promessa incluía bênçãos, fama e até mesmo o afastamento de seus inimigos. Essa promessa não estava limitada a Abraão e seus descendentes. Deus desejava abençoar o mundo inteiro, e Abraão era simplesmente o conduto através do qual as bênçãos viriam. Deus disse a ele: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Embora os outros tenham sido abençoados mediante Abraão, em realidade as bênçãos originaram-se em Deus. Quando os seres humanos abençoam o mundo, eles estão simplesmente reconhecendo a Deus como a fonte. O fracasso em repassar as bênçãos é, em última instância, uma tentativa de impedir o propósito de Deus. Quando Jesus chamou os 12 discípulos e os capacitou para curar as doenças físicas e espirituais, ele queria que seus discípulos fossem um meio de repassar as bênçãos para o mundo todo. A mensagem deles era: o reino dos céus está próximo, e sua ordem, vocês receberam de graça e devem dar de graça. A intenção de Deus ao abençoar as pessoas inclui o cuidado por esses que estão sendo abençoados.
mas também inclui o fato de que Deus os abençoa para que eles abençoem os outros. Bênção não envolve a justiça, pagamento ou cálculo cuidadoso do que uma pessoa merece. Ela é um presente. Receba e alegre-se e passe adiante. Que contraste com o egoísmo! Pessoas egoístas se manifestam acerca das bênçãos, gabando-se, orgulhando-se, acumulando-as e esperando mais. Em vez de compartilhar com aqueles que têm menos, o egoísta separa-se deles, aproxima daqueles que têm bênçãos semelhantes e deseja estar com aqueles que ainda têm mais. Essa é a manifestação natural daqueles que não estão conectados com a fonte de vida. Para viver uma vida toda em sua plenitude, precisamos viver de forma diferente da maioria das pessoas. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Temerosos de que o Pai não supra as necessidades, muitos guardam o que têm ou gastam somente consigo mesmo. Deus chama tais pessoas a insensatos. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Mas Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Se estamos conectados com Deus, imitaremos Jesus. Senão, nossa conexão com Deus será desonesta e inútil. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimentos de cada dia, e um de vocês disser: Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Porque a riqueza de Deus é ilimitada e por causa da nossa conexão com Ele, não faremos exibições públicas para receber aprovação, nem fingiremos algo para obter retorno positivo. Ao contrário, daremos generosa e liberalmente. Jesus deu as seguintes instruções, as quais também significam uma promessa. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Já ouviu falar de uma pessoa que transborda de Deus? Funciona assim: dê aos outros mais do que Deus dá a você, então veja o que acontece. Quem trata bem aos pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Em vez de simplesmente substituir o que falta, Deus frequentemente amplia as possibilidades. Quando as pessoas testemunham o quanto têm sido abençoadas, quando dão a Deus e aos outros, faz-nos imaginar por que não fazemos isso com mais frequência. Se a mão estiver fechada, não pode obter coisa alguma. O antídoto para o medo não é a coragem, mas a confiança. Jesus afirmou a seus ouvintes: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se rasguem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Os pais sabem por experiência o que é sacrificar alguma coisa pelo bem dos outros. E a maioria dos pais tem feito isso repetidamente por todos os seus filhos. Muitas vezes eles se sentem compelidos a colocar seus filhos à frente de si mesmos a qualquer custo. Como Deus ama a todos, aqueles que estão conectados com Ele se sentem da mesma forma. Amados, amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor no coração de alguém mostra-lhe por atitudes, bem como pelas ações. Corrigindo o desejo dos discípulos por poder e posição, Jesus apontou para o seu próprio exemplo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. As palavras de Jesus explicam por que seus seguidores servem os outros. Sentindo-se seguro em Deus,
eles estão livres para fazer exatamente as coisas que Deus quer que sejam feitas, não importa o preço. O amor desprendido reflete Cristo e o Espírito Celestial. Esse amor, quando demonstrado na terra, antevê o gosto do céu. Quando alguém o experimenta, tem uma prova tangível das realidades celestiais. Muito embora não estejamos lá ainda, o céu continua a ser revelado na terra. Foi exatamente o que Jesus disse quando proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Jesus fez exatamente essas coisas e deu seu poder a seus seguidores para fazerem o mesmo. Voluntariamente, aqueles conectados com Deus se sacrificam pelo bem dos outros. Eles tornam o mundo em lugar melhor agora, antecipando o dia quando Deus fará todas as coisas novas, e eles continuam a oferecer agora uma amostra daquilo que os discípulos viveram no passado. Jesus explicou que ele levará para o céu aqueles que servem os outros na terra. Aqueles que estão conectados com Deus não vivem sua ligação de forma esporádica, no estilo de uma vez ou outra. Ao contrário, eles demonstram que o céu é uma realidade para eles agora, da mesma forma que será depois. Assim que nos conectamos com Deus, parece uma vontade forte de compartilhá-lo com os outros. Como uma criança que encontra um estoque de doces escondidos, ou um adolescente cuja paixão romântica se torna realidade, não podemos guardar essa maravilha para nós mesmos. Assim como aconteceu com os discípulos quando encontraram a Jesus, nós também encontramos alguma maneira de comunicar aos outros a mensagem: venham e vejam. Nós respiramos, inspirando e expirando. Da mesma forma acontece com a nossa relação com o Criador. Recebemos a Deus em nosso interior, então o transmitimos aos outros. Visualize um tubo com uma entrada na ponta e uma saída na outra. A conexão com Deus possibilita a entrada e a conexão com os outros a saída. Deus flui através de nós para os outros. Essa é a razão pela qual Ele nos inclui no seu plano de alcançar pessoas. E quem se beneficia? Nós ou a pessoa que conectamos a Deus? A resposta, obviamente, é ambos. Bem-vindo ao sistema de Deus. Quando você transmite Deus para os outros, seu desejo por Ele cresce. O serviço produz sede por mais de seu espírito. Embora você possa levar um cavalo às águas, mas não possa fazê-lo beber, por outro lado, o exercício provoca a sede. Se a conexão com Deus mata a sede, então o serviço pelos outros funciona como um exercício. Você se identificará com o salmista. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqueles que tentam distribuir aquilo que não têm se assemelhado aos líderes religiosos nos dias de Jesus. Sua conclusão ainda é válida. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim vocês são. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Para você continuar a ter uma viva conexão com Deus, o ciclo deve continuar. Receber de Deus e então repassar para os outros. Sem receber, você não terá nada para dar. Sem dar, você não pode receber. O rio Jordão corre para o mar da Galileia numa extremidade e continua pela outra. Esse mar recebe e dá, ele é cheio de vida. Mas o mesmo rio Jordão continua em direção ao sul e desemboca ao mar morto. Esse mar não tem saída. E como seu próprio nome indica, ele não tem vida. Apenas receber de Deus não é suficiente. Se você quer ser espiritualmente vivo, deve permitir que Deus flua através de você. Deus dá e quer continuar dando. Sirva aos outros e compartilhe Deus com eles. De outra forma, você não simplesmente deixará de crescer, mas perderá o que Deus lhe deu anteriormente.
Alguns imaginam onde deveriam servir. Será que eu deveria ir para uma terra distante? Deveria esperar até obter mais experiências ou fazer escolhas mais importantes na vida? Nós lemos sobre 3 anos incríveis do ministério de Jesus. Mesmo assim, ele gastou a maior parte da sua vida numa marcenaria. O que melhor ilustra o serviço? Curar os doentes ou abandonar as ferramentas para apenas ouvir e animar? Alimentar 5.000 pessoas famintas ou fabricar uma mesa de jantar para os vizinhos? Colocar uma moeda na boca de um peixe ou ser confiável em suas transações comerciais? É a fidelidade no serviço que importa, não a quantidade de serviço ou a publicidade que ele propicia. Da perspectiva de Deus, o serviço que Jesus realizou como carpinteiro teve tanta importância como o serviço prestado através da cura ou dos milagres que ele realizou. O serviço não deve ser reservado para eventos planejados, um momento no calendário ou ser tratado como uma exigência a ser cumprida. Não relacione serviço a atividades divertidas, oportunidade de relações públicas ou outra coisa que com certeza vai lhe trazer a afirmação. Aqueles conectados com Jesus servem de todas as formas, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Os talentos que Deus lhe concede ao nascer e os dons especiais que ele acrescentou o capacitam a servir. Você não necessita de uma graduação, anos de experiência, oportunidades douradas ou realizações prévias. Deus o capacita à medida que você serve e não simplesmente antes de servir. Alguns que estão desinformados sobre Deus o reconhecem quando servem os outros. A alegria inexprimível do serviço faz sentido quando eles descobrem que Deus está fluindo através deles. Que surpresa para aqueles que colocam Deus nos moldes de uma igreja formal, ignorando que Ele habita em pessoas e não em meras construções. Não espere por fórmulas simples. Cristo disse para alguém vender tudo o que tinha, dar aos pobres e então deixar o seu lar e segui-lo. Quando outra pessoa se ofereceu para seguir a Jesus por onde ele fosse, Jesus disse: volta para sua casa. E ainda outra pessoa que se ofereceu para doar 50% de suas posses aos pobres, e a Bíblia não diz que ele deixou sua casa para seguir os caminhos de Jesus. O Senhor lhe deu diferentes instruções a esses 3 tipos de indivíduos, mas eles compartilharam de uma única forma para cumprir as exigências de Jesus. Cada um deles necessitaria do poder sobrenatural. Claro, quando está conectado com o sobrenatural, você deve ter corrente sobrenatural fluindo através de você. Os homens mantêm o placar de uma forma totalmente diferente da de Deus. Os homens não tiram os olhos daqueles que o enganaram e então tentam igualar o marcador. Deus perdoa e explica que o amor não guarda rancor. Além disso, os homens dão alto valor às aparências, mas Jesus disse: não julgue apenas pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Deus convida-nos a seguir seu exemplo, e isso só é possível quando temos conexão com Ele. A parábola dos talentos que Jesus contou apresenta várias surpresas. Deus quer maximizar o desenvolvimento de nossos talentos exatamente agora, aqui na Terra. As pessoas avaliam os outros pelos talentos que têm e pela quantidade deles, mas Deus não avalia pelo que nos foi dado, mas pelo que nós fazemos com o que nos foi dado. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Não há dúvida de que eles esperavam que a resposta fosse baseada no desempenho, maturidade ou posição social. Mas Jesus chamou uma criança e então lhe deu a inesperada resposta: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz de humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Isso elimina o jogo das comparações, o qual a Escritura descreve e então avalia. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Ter mais dinheiro, mais amigos, inteligência ou melhores placares não é o mais importante. Que paradigma aliviador!
Só mais tarde você entenderá como Deus avalia as pessoas. Portanto, manter um placar agora é como atirar desorientadamente e com venda nos olhos. Estarmos dispostos é mais importante do que aquilo que temos. Um garoto deu um simples lanche a Jesus e ele alimentou milhares com aquilo. Quem sabe o que Deus fará com você se você der tudo a Ele? Não espere até você ter mais tempo, mais experiência ou uma importante posição. Sim, você pode receber um treinamento adicional e aumentar talentos que Deus lhe deu. Mas comece a servir agora. Seu serviço continuará no céu. Estar conectado com Deus significa estar conectado com o amor. E o serviço é o amor em ação. E assim terminamos Professor Nelson Jr. Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.